Olá, internautas que acompanham o canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis, te convido, te inscreve no nosso canal, curte as nossas informações e deixa teu recado pra gente. Conheça também a plataforma de dados metsu.com. Aqui você encontra gráficos e mapas dos principais modelos atmosféricos do mundo todo, além de imagens de satélite, dados de estações meteorológicas, as análises dos nossos meteorologistas. Tem conteúdo aberto também para quem não é assinante, inclusive o conteúdo deste vídeo você encontra em detalhes lá em metsu.com e já aproveita e conheça aí as nossas condições especiais de pagamento. Vamos ao alerta então. A Metsu Meteorologia adverte para a formação de um ciclone explosivo no sul do país. Nós já temos falado deste ciclone nas nossas redes sociais e também já falamos aqui em vídeo sobre a formação de um ciclone de chuva e de vento. Mas analisando, reavaliando os dados nas últimas horas, a gente avalia que o ciclone terá uma formação explosiva e por isso pode receber o nome de bomba meteorológica ou de ciclone bomba, que é justamente quando a pressão atmosférica tem uma queda média de 1 hectopascal ou milibar por hora em 24 horas, ou seja, em 24 horas a pressão atmosférica no centro deste ciclone pode ter uma queda superior a 24 milibares. O que isso significa? Quanto mais baixa a pressão atmosférica numa determinada área, mais tem elevação de ar, formação de nuvens carregadas. Agora você imagina isso numa grande área com um sistema de baixa pressão, formando continuamente nuvens muito carregadas, e isso acaba gerando chuva e vento forte. Isso se forma geralmente associado a contraste de temperatura. Nós tivemos calor histórico há poucos dias e estamos tendo a incursão de uma potente massa de ar polar. Ciclones bomba são muito comuns no norte da Europa, no nordeste dos Estados Unidos e também são gerados pelo contraste de temperatura. Aqui na América do Sul, geralmente se forma um pouco mais em latitudes mais ao sul do que está se formando, então essa é a condição atípica. O nascimento de frentes frias e ciclones que recebe o nome de ciclogênese ou frontogênese são comuns justamente nessa região aqui, do norte da Argentina, Rio Grande do Sul, Uruguai. É normal ter o nascimento desses fenômenos típicos de inverno. O que está atípico é a velocidade, a forma explosiva com que teremos aí a formação deste intenso ciclone extratropical. E vou mostrar isso para vocês. Aqui nós temos a projeção do mapa de pressão atmosférica, as áreas coloridas aqui em chuva, mas vamos focar na pressão atmosférica. Esse mapa aqui é a previsão para dia 30 de junho, às 6 horas, local, horário de Brasília. A pressão atmosférica começa a cair no nordeste da Argentina e no seu centro tem 1.001 milibares. Gravem esse número. Isso aqui no dia 30 de junho, às 6 horas da manhã. No dia 1º de julho, às 3 horas da manhã, aqui está 6E, mas são 3 horas da manhã, horário de Brasília, a pressão atmosférica que no nordeste da Argentina estava em 1.001, o centro de baixa pressão, a pressão atmosférica no centro é maior que nos arredores, é isso que a gente chama de ciclone, sai de 1.001 para 975 milibares, ou seja, é um ciclone muito intenso, a partir da pressão atmosférica abaixo de 1.004 milibares, junto com outras características, já damos o nome de ciclone extratropical, e 975 milibares realmente é uma intensidade considerada aí um ciclone intenso que vai se formar no Oceano Atlântico, e vai, nesse processo de sair deste 1.001 milibares para 975, trazer chuva, trazer vento forte para o sul do Brasil e influenciar também parte do sudeste. Vamos falar de vento então. A projeção de vento começa o vento a se intensificar já na noite desta terça-feira, porque antes da formação do ciclone no oceano ser classificado, ter as características de ciclone extratropical, no seu processo de formação tem o que a gente chama de jato de baixos níveis, que auxilia na formação deste ciclone e traz vento forte justamente para essas áreas aqui, Santa Catarina, Paraná e também estado de São Paulo. Nessas áreas aqui, já a partir da noite desta terça-feira, a previsão de rajadas acima de 80, 100 km por hora. Nas áreas de maior altitude em Santa Catarina, poderemos ter ventos com força e rajadas acima de 120 km por hora. Indo agora para quarta-feira, aqui primeira projeção do modelo WRF de alta resolução, para quarta-feira, dia 1º, às 10 horas da manhã, a projeção aqui de rajadas de vento mais forte em toda a faixa leste, aqui pegando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e também partes de São Paulo, com projeção de rajadas acima de 80, 100 km por hora na faixa litorânea. Grande Porto Alegre também tem previsão de vento forte, entre 80 e 100 km por hora na quarta-feira. Aqui nós temos do horário das 10 da manhã, aqui um pouquinho mais cedo, por volta
das 7 horas da manhã, horário local, horário de Brasília. A gente percebe que a intensificação do vento acontece mais em torno das 10 da manhã, mas claro, isso pode mudar um pouco, pode antecipar ou ser um pouco mais tarde. A gente tem que imaginar o período de maior risco de vento forte entre a madrugada, no turno da manhã e início da tarde de quarta-feira, pegando principalmente essas regiões aqui da faixa leste de todo o sul do Brasil, com mais força no Rio Grande do Sul. Afinal, o ciclone vai se formar na altura do Rio Grande do Sul, mas influenciando também a condição de outras regiões. Uma característica importante desse ciclone é trazer o ar polar, o ar gelado, o ar frio. Então se preparem para uma quarta-feira, além de risco de vento forte, com intensa sensação de frio em boa parte do sul do Brasil. Ele vai trazendo esse ar gelado justamente com essa trajetória aqui de sul-sudoeste, trazendo intensa sensação de frio. Para quem precisar sair à rua, ao ar livre, vai perceber aí a importância desse vento na diferença da sensação térmica. E muita atenção aqui a essas regiões que têm alerta de danos com a força do vento, aí, com rajadas acima de 80 km por hora. E em termos de chuva, que a gente já vem anunciando, já vem falando, aí, o risco de chuva volumosa, percebam que justamente entre essa região aqui onde começa a formação do ciclone, o aprofundamento da pressão atmosférica que dá origem ao ciclone aqui, essa tropical no oceano, toda essa trajetória onde a pressão atmosférica vai ter essa queda rápida, é justamente onde escoa a região de mais chuva, com volumes que podem passar de 150 milímetros, pegando o nordeste da Argentina, metade norte do Rio Grande do Sul, algumas áreas até com projeção de 200 milímetros, oeste e sul de Santa Catarina e parte do sudoeste do Paraná. Mas fiquem atentos, porque a previsão é de chuva volumosa em todo o sul do Brasil e também em parte do Uruguai. Então, este ciclone vai ter um efeito aí amplo, devido à sua intensidade. A grande preocupação diante deste cenário é o vento forte, pelo risco que representa. Então, entre a terça-feira já à noite e ao longo da quarta-feira são os momentos de maior risco da atuação deste ciclone, que depois traz outras consequências, como a chegada do ar gelado e também ressaca marítima no oceano. Mais informações você encontra em metsul.com, nas redes sociais da Metsul e nos próximos vídeos, a qualquer hora.